Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Jefferson com mais uma videoaula e nesta aula vamos tratar do tema fluidos. Vamos estudar os fluidos em uma condição estática e também uma condição de movimento. Bem pessoal, nessa videoaula vamos tratar sobre os seguintes tópicos. Vamos estudar as propriedades de um fluido, vamos analisar quais são as propriedades de um fluido, os fluidos em repouso, né? Vamos deduzir a equação de um fluido em repouso, o princípio de Pascal, o princípio de Arquimedes e também vamos falar sobre fluidos ideais em movimento, onde trataremos da equação da continuidade e a equação de Bernoulli. Bem, nesse tópico nós vamos analisar quais são as propriedades de um fluido, né? O que um modelo tem que ter para que a gente entenda esse modelo como sendo um modelo de um fluido. Bem, o fluido nós vamos tratar ele, né, como ilustrado nessa figura. Então a gente tem um fluido aqui, né? São linhas de escoamento, né, com velocidades para essas linhas de escoamento. E o fluido é realmente o que a gente imagina de algo fluindo, né? Tem essa propriedade de fluir. Uma substância que tem a propriedade de escoar, né? Ela escoa sobre canos, escoa em tubos de escoamento, né? Não suportam a tensão de cisalhamento. Então, quando a gente aplica uma tensão de cisalhamento, uma força perpendicular à direção de movimento do fluido, esse fluido ele não resiste a essa tensão de cisalhamento, né? E se molda na direção dessa tensão. Então, ele muda a sua forma, né? De acordo com qualquer tipo de cisalhamento que a gente tenta aplicar sobre esse modelo do fluido. Se molda aos recipientes assumindo seu volume, justamente pelo fato dele não resistir a uma tensão de cisalhamento, ele se molda aos recipientes, né? Então ele assume o volume do recipiente, como um gás também. Exercem forças perpendiculares nas paredes, então sempre que a gente tiver um recipiente, um fluido contido nesse recipiente, esse fluido exerce forças perpendiculares sobre as paredes, né, do recipiente. E aqui a gente tem um esqueminha de um fluido bem interessante, que é o seguinte: imagina que você tem um fluido de maneira bem geral, né, com linhas de escoamento. Então o fluido está escoando, então a gente tem as linhas aqui, né? Claro que de início a gente vai tratar o fluido na sua forma estática, depois que a gente vai ver a situação dinâmica. Mas aqui é de forma bem geral. Então imagine que aqui eu consiga localizar uma caixa imaginária, né? Uma caixa imaginária de volume ΔV e com uma massa dentro desse volume ΔM. Eu desenhei um cubo aí apenas para ilustrar, né? Não necessariamente precisa ser um cubo. E essa caixazinha está na posição R. E a gente pode ir mudando, né, essa caixa de acordo com a nossa necessidade. Põe a caixa aqui, põe a caixa um pouco mais deslocado. Para que fazer isso? Para que a gente possa calcular a razão entre ΔM, que o nosso volume imaginário encerra, né, desse volume ΔV da caixa, desse cubo. E a gente tem algumas coisas bem interessantes, né? No ponto R, então a gente define ΔM como ΔV como sendo a densidade desse fluido. Então, para a gente, no ponto R, né, uma vez que eu encerrei uma quantidade de ΔM no volume ΔV, essa razão, essa divisão, a gente vai chamar isso de densidade, né? Densidade do fluido, então, tem essa unidade, né, quilogramas por metro cúbico. E aí, uma coisa curiosa que vai ocorrer, para todo R, o ρ de R não mudar, então eu vou pegando esse R aqui, eu vou pondo em várias outras posições. Põe aqui, põe de cá, né? Põe em várias posições. E aí eu faço esse experimento. É um experimento que a gente está fazendo, né? E se a gente perceber que essa grandeza, né, ΔM sobre ΔV, para cada caixinha que for mudando de lugar, né, não mudar, então eu encontro sempre o mesmo número, ele vai dizer que a densidade desse fluido é uniforme, ou seja, o ρ é sempre constante em cada ponto. Pressão em um fluido. Olha só, pessoal, para a gente entender e a gente estudar a pressão em um fluido, vamos recorrer a esse modelo. O que está acontecendo aqui nessa figura? Então a gente tem uma caixa, né, uma caixa e uma piscina, tudo bem?
Dentro dessa piscina eu coloco o seguinte equipamento. Imagine vocês que eu tenho aqui um tubo, certo? E aqui a gente tem um êmbolo aqui, como se fosse uma seringa, né? Então, uma seringa, como se fosse uma seringazinha. Então tem um tubo, tem um êmbolo. Esse êmbolo pode se movimentar, né? Ele pode ir para a esquerda ou para a direita, ele pode se movimentar. E a gente coloca preso a esse êmbolo, é o fundo desse tubo, né? A gente coloca aqui uma mola de constante elástica K. Lembra lá o que é constante elástica de uma mola? É a rigidez da mola, né? Quanto maior o valor do K, maior é a rigidez daquela mola. Então, uma mola do amortecimento de um caminhão tem uma rigidez muito grande, né? Comparado, por exemplo, a uma mola do amortecimento de uma bicicleta, que tem a mola, né? Acho que a maior parte das bicicletas não tem uma molazinha ali, é um sistema um pouco diferente, mas uma mola, né, de um carro, por exemplo, né? Vamos pensar num carro, ou qualquer outra mola um pouco mais frágil, né? Então a mola ela tem rigidez, a rigidez é dada por essa constante K. Tudo bem? E aí um experimento curioso é o seguinte, a gente pega esse equipamento, se por acaso ele estiver fora da piscina, coloca fora, o que vai acontecer? Esse êmbolo vai estar numa posição um pouco, né, deslocada, como a gente destacou aqui, ó, um pouquinho deslocada para a esquerda, né? Então ele está deslocado à esquerda se você tiver com esse tubo, né, fora da piscina. O que está acontecendo? Quando você coloca dentro da piscina, ele deslocou uma quantidade X aqui, ó, para a direita. Se deslocou X para a direita. Pela lei de Hooke, a gente sabe relacionar a força, né, necessária para empurrar essa mola com o quê? Com o deslocamento X. Lembra lá? Com a lei de Hooke a gente pode fazer isso. Com a lei de Hooke, a força, né, ΔF, aquela forçazinha ΔF, é calculada como ΔF vale ΔF igual a K vezes X. Só pensando na questão do módulo, né? Só estou olhando para o módulo da força. E aí surge uma coisa muito interessante. Com o presente experimento, com esse experimento, a gente pode definir uma grandeza que vocês já conhecem aí, né? De outros carnavais, lá da termodinâmica que a gente estudou e tal, que é a pressão P, nesse ponto aqui, né, nessa área do nosso experimento, desse êmbolo aí. A pressão P, então, é definida da seguinte forma, definida como P vai ser a força, né, o nosso ΔF, dividido por aquela área ΔA. Então aqui a gente tem uma área ΔA, certo? A gente pega essa força que a gente mede como? Como é que a gente mede a força, professor? F igual a KX. Pega essa força, divide pela área, a gente tem o que nós chamamos de pressão. E a pressão, como nós já vimos em outros carnavais, ela tem unidade de Newton, que é força por metro quadrado. E a gente chama isso aí, né, no sistema internacional, isso recebe o nome de Pascal, em homenagem ao Blaise Pascal, certo? Então essa é a unidade de pressão nesse experimento bacana, né? Imagina, você pega esse cano, nesse tubozinho, coloca fora da água e vai acontecer o quê? Esse X, né? Perdão, esse X, ele é menor, né? Então eu coloquei ele destacado aqui com uma quantidade que muda fora da piscina, né? E é bem interessante perceber que esse X, ó, ele vai para a direita à medida que o quê? À medida que esse nosso experimento ele afunda mais, né? Ele vai para mais pontos mais profundos nessa piscina. Exercendo o quê? Exercendo uma força maior sobre essa área, calculando então uma nova pressão naquela região lá. Então, à medida que a gente vai afundando esse experimento, a gente vai tendo novas leituras de pressão devido ao fato da nossa molinha, ó, né, tá sendo mais comprimida, né, indicando uma força maior sobre essa área A. Então esse é o experimento que a gente utiliza para se entender, né, como que é a medida de pressão. E aí um valor
que a gente pode facilmente medir, né, fora desse nosso dessa nossa piscina, é a pressão atmosférica. Ela vale 1,01 10 a quinta Pascal. Certo? A pressão atmosférica, a pressão da nossa atmosfera, né, vale 1,01 10 a quinta Pascal. Claro que esse experimento não é o mais adequado para se medir quem? Medir a pressão atmosférica. Daqui a pouco nós vamos ver qual o experimento mais apropriado para se fazer essa leitura, né, para se fazer essa medida da pressão atmosférica. Olha, gente, fluido em repouso. Como nós vimos no experimento anterior, em uma piscina, né, em um lago, se a gente colocar aquele nosso experimentozinho, à medida que ele afunda na piscina, né, nas águas, aquele êmbolo, ele vai se aprofundando, né, vai comprimindo a mola, indicando que a força está aumentando sobre a área do êmbolo e também, com isso, a pressão, né, vai aumentando. Então, à medida que a gente afunda, né, na água, é um experimento fácil de se realizar, a gente percebe que a pressão também aumenta. E aqui a gente tem um modelo para ilustrar isso, como perceber isso, né, matematicamente, como deduzir essa relação entre a profundidade num líquido e o aumento da pressão. Então, se a gente estiver fora do líquido, estiver numa região aqui fora da piscina, a pressão é 1. À medida que a gente adentra a água, né, as pressões vão aumentando, né, e vão ficando sempre maiores com a profundidade na piscina. E aí nós destacamos aqui algumas coisas interessantes. Então, aqui tem o eixo Y, que vai denotar para a gente a altura, e é importante frisar um detalhe, né? Esse é o ponto de y igual a zero, aqui é y igual a zero. Então, quando nós estivermos aqui na interface, né, de água com o meio exterior, o y é zero. E à medida que a gente adentra para cá, né, são coordenadas negativas. Então, aqui seria menos 2, né, menos 3, menos 5, e assim vai, né, menos 10. Então, à medida que a gente afunda na piscina, a gente vai tendo coordenadas negativas. Isso vai fazer sentido daqui a pouco. Então, aqui eu destaquei uma porção de água, formando aqui um paralelepípedo, né? Uma porção de água com a gente pode olhar essa situação estática da água. Que situação é essa? É um paralelepípedo de água, formado por água, e ele não se move, né? Está parado, ele não vai nem para a direita nem para a esquerda, né? Não vai nem para a direita nem para a esquerda, e não se move nem para cima e nem para baixo, está parado. Nessa situação estática, a gente pode aplicar a segunda lei de Newton, somando as forças nessa direção perpendicular, né, em Y. E a gente vai ter o seguinte: somatório das forças igual a zero, e eu vou tentar somar todas as forças sobre essa porção de líquido, né? Então, na face superior a gente tem uma força F1, na face inferior uma força F2. Então, a gente começa somando as forças na vertical e a gente percebe que, se o Y está apontando para cima, as forças que estão apontando para baixo são negativas e as forças que estão apontando para cima são positivas. De tal maneira que a primeira força que eu vou somar é o F2, né? Na face inferior, na posição 2, Y2. Então, essa força ela é positiva, coloco ela primeiro. F2 menos mg, olha aí, ó, força gravitacional mg, massa dessa porção de água vezes g, tudo bem? Menos a força F1 igual a zero. Então, essa F1, que é da face superior, né, tá para baixo e é negativa. Então, voltando ao nosso desenho, o que a gente tem aqui? Essas porções de água na adjacência superior empurra nosso paralelepípedo para baixo com força F1. Tudo bem? Negativo. As porções de água na interface inferior empurra para cima. Então, as vizinhanças de cima empurram para baixo, as vizinhanças de baixo empurram para cima, né? De tal maneira que a nossa porção de água fica em equilíbrio, observando também a interação gravitacional. A gente não precisa somar forças
na horizontal, porque está muito claro para a gente que essas forças na horizontal aqui, ó, devido às porções de água né, da esquerda e da direita, vão se cancelar, né? Como se você tivesse uma pessoa sendo empurrada por um colega de um lado do outro e ele não se move, né? Ele está parado, então a gente conclui que as forças do colega da direita são iguais à força do colega da esquerda, né? Não tem problema nenhum. Né? Lembrando aí que nosso paralelepípedo tem massa m e a área, tanto a área inferior quanto a área superior tem, né, esse valor A. Tudo bem? E eu destaquei uma grandeza aqui que é o seguinte, que é o y2, que é a parte de baixo, menos o y1. Então a coordenada negativa y2 menos a coordenada negativa y1. Para dar, né, essa diferença y2 menos y1. Caminhando um pouquinho com nossas contas, a gente tem o seguinte então. Eu vou poder escrever o F2 igual, pego o menos mg, vai para o outro lado, né, positivo. E o menos F1 vai para o outro lado também positivo. Então eu vou ficar com o seguinte. Lembrando da nossa definição de pressão, perdão, o P2 vai ser o F2 sobre a área, tudo bem? E o P1 vai ser o F1 sobre a área, certo? E aí a gente pode tirar algumas coisas interessantes. Então, o P2 vezes a área, eu vou escrever como sendo P1 vezes a área mais mg. Então, olha só, simplesmente substituímos aqui, né, F2 nessa equação e substituímos aqui F1 nessa equação. Nada mais, nada menos. Então ficou P2 vezes a área, P1 vezes a área. O mg permaneceu aqui, né, nesse termo. Avançando um pouco com nossas continhas, considerando, né, a densidade nossa é quem? Massa sobre o volume, né? Massa sobre volume. Aí eu vou escrever esse volume da seguinte forma. O volume da nossa caixa, esse volume grandão aqui, vai ser o que, professor? Olha só. Se a gente pega a coordenada negativa y2 menos y1, então a gente tem esse intervalo aqui, só que dá um número negativo, né? Dá um número negativo. Aí eu vou e multiplico por menos 1, né? Ah, professor, maneira mais fácil fazer y1 menos y2, já dá o valor com sinal certo. Tudo bem, né? Mas você pode seguir a minha explicação e dá tudo belezinha, né? Funciona direitinho. Só para deixar de maneira organizada as nossas coordenadas. Por isso que a gente escreve aqui, ó, y2 menos y1. Beleza? Então a gente coloca menos, certo? A área vezes o y2 menos y1. Aí dá, né, o sinal menos aqui, ó. Então aqui, vamos imaginar aqui, menos 10 menos 2, né? Vamos pensar. Então dá menos 8. Aí com esse menos aqui cancela para dar um valor correto do volume. O volume é um valor positivo, não existe valor negativo para volume, né? Para dar o valor correto do volume. Então eu vou ficar com M, que multiplica a área, vezes y1 menos y2, já com o sinal corretíssimo. Então a gente vai ficar com o seguinte, o P2 vezes a área vai ser igual a P1, né? Simplesmente pegamos essa equação aqui, ó, e reescrevemos ela, observando lá o novo valor do volume. Então P2 vezes a área é igual a P1 vezes a área mais ρ vezes a área y1 menos y2. Cancelamos as áreas, né, o termo comum, e eu fico finalmente com a equação que todo mundo estava esperando que a gente chegasse, que é P2, a pressão lá embaixo, igual a P1 mais ρ GY1 menos Y2. Essa é a equação da mudança da pressão em um fluido estático. Então a gente percebe que no ponto 2, que é essa parte de baixo, a pressão é maior que a pressão no ponto 1 por esse fator ρg, né, Y1 menos Y2, ou seja, ρg vezes essa diferença de posição, né, essa profundidade aqui, né? Nos livros do ensino médio, a turma gosta de falar, né, ρgh, né? ρgh, onde h é a magnitude, né, dessa mudança de, né, de posição, essa profundidade. E a gente pode fazer uma análise interessante aqui, que é a seguinte:
Se a gente pegar então, considerar o y1, né? Lá no y0, que é 0, né? Considera o y1 lá no 0. É razoável isso aí, né? Então a gente vai ter o seguinte, no 0, o que a gente tem no 0? No 0 a gente tem a pressão atmosférica, que eu vou chamar de P0. P0 sempre vai ser para a gente a pressão atmosférica. Fazendo isso, então, P1 é a pressão atmosférica. Tudo bem? Pressão atmosférica. O Y2 vai ser uma grandeza negativa, claro, né? Eu vou chamar de menos H. A coordenada negativa, menos H. Então, nós podemos ficar com o seguinte, isso vai implicar o seguinte, que a pressão lá embaixo, vou chamar de P, um P qualquer, vai ser P0 mais ρgH. Então, a pressão, pensando agora aqui, lá na interface, né? Na interface a nossa pressão é P0, então a pressão em qualquer profundidade abaixo de P0 vai dar o quê? P igual a pressão que estava em cima mais esse termo ρgH. Lembrando que ρ é a densidade do líquido, G é a constante da gravidade e o nosso H é a profundidade que a gente está adentrando, né? Então essa aí é aquela famosa equação P igual a P0 mais ρgH. Pessoal, esse experimento aqui sim é o mais apropriado para a gente medir a pressão atmosférica. Como é que ele funciona? Ele é o chamado barômetro de mercúrio. O que está acontecendo aqui? Vocês imaginem que eu tenho um tubo, eu encho ele de mercúrio, que aqui dentro está tudo, né, cheio de mercúrio. Antes dessa figura aí, esse tubo estava cheio de mercúrio. E aqui a gente tem um grande balde, aqui, um grande recipiente contendo mercúrio também. O que a gente faz? Esse tubo ele é longo, né, bem longo, tem uma altura H. Pega esse tubo e vira, né, a boca aberta dele, vira aqui dentro desse recipiente contendo também mercúrio. Professor, para que isso? Para que a gente possa medir a pressão atmosférica. Olha só, uma vez que a gente insere esse tubo nesse balde contendo mercúrio, abre-se aqui um espaço a qual a pressão é praticamente nula, né? A pressão aqui é praticamente nula. Como o nosso modelo lá, a gente padronizou, a gente coloca sempre nosso eixo Y para cima. Aqui vai ser uma situação do Y1 e aqui vai ser a situação do Y2, lembra lá? Então, Y1 e Y2. Essas são as nossas posições. E a gente pode escrever para essas posições. Estou pensando nas posições aonde? Posição dentro, né? Dentro desse tubo aqui, ó. Certo? Dentro do tubo são as nossas posições Y em cima, Y1 e embaixo, Y2. E a gente pode escrever essa relação entre o ponto de baixo 2 com o ponto de baixo 1 da seguinte forma. O P2 vai ser o P1 mais o ρg Y1 menos Y2. Lembra lá? Essa é a nossa expressão. O P2, como vocês lembram muito bem que eu expliquei agora, o P2 é P0. Então, nesse ponto 2 aqui, é a pressão P0, que é quem? A pressão atmosférica. Em 2, então, é P0, pressão atmosférica. Lá no ponto 1, a pressão é praticamente zero, né? Como eu falei para vocês, aqui a pressão praticamente nula. Antes tinha líquido de mercúrio aí, né? Mercúrio estava preenchendo aquele espaço. E eu até exagerei ali naquele espaço que se abriu. Quando a gente vira esse tubo dentro do nosso balde contendo mercúrio, abre-se um espaço ali, né? Não tem nada lá, então a pressão praticamente nula ali, ó, né? Praticamente você não tem nada lá, é um vácuo, né? Pressão nula. Então o P1 então é zero. A gente pode escrever o seguinte: Y1 vai ser zero, só para a gente escrever nossas coordenadas, e Y2 vai ser menos H. Certo? A coordenada negativa. Lembra, a gente sempre faz assim, né? O Y1 eu considero nulo, né? Só para padronizar, né? Então, vamos começar a medir a partir desse ponto aqui, né? Aqui o Y é igual a zero. Então, qualquer coordenada para baixo vai ser negativa. Menos, né? Qualquer coordenada para baixo vai ser negativa. Esse é o padrão adotado. E aí a gente tem, então, menos H lá naquele ponto Y0. Lembre-se vocês que a pressão na horizontal não muda, né? Então, nesse ponto no interior, nesse ponto aqui no interior do tubo é P0,
Aqui também é P0, desde que eu permaneça na mesma o quê? Na mesma horizontal. Lembre-se de vocês que da nossa dedução anterior, a pressão sempre vai mudar com a profundidade. Na horizontal a pressão não muda. Então se eu estiver na direção horizontal aqui, ó, a pressão é a mesma. Por isso que a pressão dentro do tubo, olhando dentro do tubo, essa pressão nesse ponto é a mesma desse ponto, que é a mesma desse, que é a mesma desse, que é a mesma desse, que é a mesma de quem? Pressão atmosférica. Por isso que a gente pode medir a pressão atmosférica desse jeito. Lembrando vocês que o ρ, então, voltar aqui, o ρ, então, é o ρ do mercúrio, né? É o nosso ρ do mercúrio, a densidade do mercúrio. Poderia ser outro líquido? Poderia, mas a dificuldade técnica em si fazer esse experimento muda bastante, né? Então, o P0, substituindo aqui, né, já que o nosso P2 agora é P0, certo? P2 é P0, o P1 é 0, essa densidade aqui é a densidade do mercúrio. Então, a gente pode resolver essa equação agora com essas quantidades aí, dessa forma, né? P0, que é a pressão atmosférica, vai ser a densidade do mercúrio, G vezes H. P0 é igual a ρGH. Então, esse é o experimento que a gente usa para medir a pressão atmosférica. Então, sempre que a gente quiser medir a pressão atmosférica, esse é o experimento chamado barômetro de mercúrio. Manômetro de tubo aberto. Então, no manômetro de tubo aberto, como é o experimento que eu estou apresentando agora, a gente tem a possibilidade de entender o conceito de pressão manométrica, por isso o termo manômetro de tubo aberto. Nele a gente vai poder medir a pressão absoluta de um gás e entender qual é a relação entre a pressão absoluta e a pressão atmosférica para esse conceito da pressão manométrica. Então, o que a gente tem aqui? Nós temos um gás, certo? Um gás num tubo, um cilindro, perdão. O gás está aqui, contido nesse recipiente. E aí a gente coloca aqui um líquido nesse tubo em forma de U, formato de U, que sustenta a pressão interna do gás, tudo bem? Então o gás ele está aqui, ele pressiona, né, esse líquido e a condição de equilíbrio hidrostático é esta apresentada aí. Então, por exemplo, nesse ponto interno do gás, o gás ele tem a pressão interna P, independe da altura vertical. No gás a pressão sempre P, né, um gás, diferente de um líquido, né? E aí a pressão é P em todos os pontos até essa interface aqui, né? Que é a interface do gás com o líquido, que também é P. E esse ponto aqui é exatamente a horizontal que eu destaquei, ó, da pressão no ponto 2 de pressão P2. A pressão P2 vai ser a mesma pressão do gás, no final das contas, porque é a mesma horizontal. E essa pressão está relacionada à pressão atmosférica por essa altura, onde a posição 1 a gente tem a pressão P0, que é a pressão atmosférica. Então a gente pode equacionar a pressão em dois pontos por aquela equação que a gente conhece da situação estática, né? P2 igual a P1 mais ρg, Y1 menos Y2. Lembrando aí, como eu já havia comentado, o P2 é a pressão interna do gás, é o P simplesmente, né? É a pressão absoluta dentro do gás, né? No gás. O P1 é a pressão atmosférica no ponto 1. É bom sempre destacar, né? Aqui é o ponto 1 e aqui é o ponto 2, né? Então o ponto 1 está aqui, o ponto 2 é esse aqui. Certo? Então a gente sempre compara dois pontos de um determinado líquido. Qual líquido que é, professor? Esse aqui, ó, interno aqui ao nosso tubo em formato de U. Certo? Avançando um pouquinho aí com as nossas continhas, P1 é P0. A gente sempre vai fazer, né, o Y1 igual a 0 para que a profundidade aqui seja menos H lá embaixo, né? Então, Y1 igual a 0, o Y2 menos H. Então, a gente fica com aquela equaçãozinha lá, né? P igual, né? O P é o P2, esse cara aqui é P. O P1 é P0, né? E isso aqui tudo, né, é o nosso H. Tudo bem? Isso tudo é o nosso H. P, então, vai ser P0 mais
ρGH. Essa é a pressão absoluta dentro do gás, ou seja, a pressão do gás é a pressão P0 mais ρGH. Então, se a gente quiser interpretar essa equação, o que acontece? Se esse líquido aqui não estivesse pressionando o gás, ele estivesse aberto, imagina aqui que a gente tira o líquido, né? Tira o líquido aqui, o que ocorre? A pressão interna do gás é igual a P0, a pressão atmosférica, certo? Mas aí a gente vai colocando devagarzinho, vai colocando o líquido aqui, colocando devagar, né? Esse líquido vai empurrando o gás, empurrando. E aí, à medida que a gente vai colocando o líquido, essa altura H vai aumentando, né? Ela vai aumentando até lá em cima, né? Então os níveis do líquido aqui vão aumentando, de tal maneira que a pressão interna vai ser P0 mais, né, todo esse líquido que vai sendo colocado, empurrando o gás, comprimindo ele lá dentro do recipiente. Então essa é a pressão absoluta do gás. Tudo bem? P0, a gente já havia comentado com vocês, é a pressão atmosférica. E a gente pode fazer agora essa diferenciação, né? Destacar essas duas coisas aí. O P menos o P0, então eu simplesmente pego aqui o P0, passo para cá negativo, né? Então esse P menos P0 vai ser ρGH. E esse indivíduo aí, P menos P0, que a gente chama de pressão manométrica. Então a pressão manométrica é simplesmente a pressão absoluta menos a pressão atmosférica. Isso vale não só para um gás, mas qualquer tipo de situação, né? Sempre a pressão absoluta menos a pressão menos a pressão atmosférica, né? A gente vai chamar de pressão manométrica. Então, para a gente, essa aí é a pressão manométrica do gás. O P menos o P0 vai ser sempre a pressão manométrica. O princípio de Pascal. Vamos analisar agora a ideia em torno do princípio de Pascal, enunciado por Blaise Pascal. O princípio de Pascal, enunciado em 1652 por Blaise Pascal, fala o seguinte, que uma variação de pressão em um fluido incompressível, como a gente já havia descrito o nosso modelo de fluido, essa variação de pressão é transmitida a todas as partes do fluido e as paredes, né, de maneira integral. Então, se a gente tiver um fluido e ocorrer uma variação de pressão em determinado ponto desse fluido, essa variação de pressão é transmitida integralmente a todas as partes do fluido. Essa é a leitura em torno do princípio de Pascal. Vamos olhar mais detalhadamente como que funciona isso e ver se a gente consegue matematizar alguns detalhes sobre o princípio de Pascal. O que nós temos aqui? Nós temos um fluido, certo? Um tanque aqui com fluido. E existe um êmbolo sustentando esse fluido, né? Comprimindo esse fluido através dessa caixa cheia de bolinhas, bolinhas de ferro, pode ser, né? Cheia de bolinhas pesadas aqui que comprimem esse fluido. Então, nessa interface aqui, está claro para a gente que essa pressão nós chamamos de pressão externa, pressão devido a essas bolinhas, né, em cima do êmbolo. Essa pressão é exatamente a força dessas bolinhas distribuída nessa área, certo? A força distribuída nessa área é justamente essa pressão externa nessa interface aqui, nessa horizontal aqui, então a gente tem esse valor de pressão externa. O que acontece? Nesse ponto P, a uma profundidade H, né, no ponto P, nessa mesma horizontal aqui, a gente tem a pressão P. E a gente sabe relacionar a pressão P por essa pressão externa com a seguinte equação. Então, no ponto P, a gente pode escrever a equação Pzinho, né? P, então, de pressão vai ser a pressão externa mais, né, ρGH. Nós chamamos essa equação de equação de 1. E agora a gente pode imaginar o seguinte, se nessa pressão externa, né, a gente somar uma quantidade ΔP, que é o que fala o princípio de Pascal, então imagine você que aqui é P externo
E aí eu vou fazer o seguinte, nós vamos somar, né? Então a esse P externo aqui, a gente vai somar aqui um valor ΔP. Professor, mas como é que seria isso, somar o valor ΔP? É simplesmente você pegando aqui, colocando mais algumas bolinhas, né, sobre essa caixa. Aí você vai estar somando um valor de força e essa força vai se distribuir sobre essa área anterior. Então, em vez de ter P, né, vai ser P mais uma quantidade de ΔP. Tudo bem? Esse nós vamos fazer. Então, em vez de P, a gente vai somar nessa pressão externa um ΔP, certo? Então, como é que vai ficar? Na pressão externa vai ficar, então, a pressão externa que já está, a pressão se soma, lembra lá? A pressão externa mais, né, o valor, o acréscimo ΔP. Na equação 1, então o que a gente pode escrever? Na equação 1, a gente tem, então, uma nova pressão, que vamos chamar de P'. Então, eu vou ficar P externo mais ΔP, certo? Aqui é ΔP, só corrigindo aí. Aqui, então, é ΔP, correto? Aqui é ΔP, caminhando um pouquinho aí, mais ρGH. Então, essa pressão P', que eu estou mostrando para vocês aí, essa pressão P', que é do ponto P, ela vai ser escrita da seguinte forma: P' vai ser P externo mais ΔP, ela antes era só P externa, mas P externo foi acrescentado desse ΔP, mais ρGH. Tudo bem? Então vai ficar P externo mais ρGH. Agora esse P externo aqui mais o ρGH, a gente vê que é o antigo P, né? O nosso P anterior. E aí a gente pode concluir o seguinte, que esse P' então vai ser o P antigo mais o ΔP. Né? Se você lembrar lá, o P externo mais ρGH é o antigo ΔP. O nosso conhecido ΔP. Perdão, P, né? Nosso conhecido P. Então a nova pressão no ponto P maiúsculo, não P de pressão, no ponto P, fica simplesmente o seguinte. Quando a gente acrescenta lá, né, no P, a gente acrescenta o ΔP, né, vai de P externo, vai para P externo mais ΔP, o que acontece? A gente está colocando lá esse valor, ΔP, então o P externo mais ΔP também tem que ser mudado, ele é mudado. Se ele é mudado, ele vai ficar o quê? Vai ficar simplesmente P mais ΔP também. Tudo bem? Então da nossa equação aqui, o que a gente percebeu foi isso, que ao colocar, né, essa quantidade acrescentando aqui, né, o ΔP, se você colocar mais bolinhas aqui em cima, vai aumentar aqui mais ΔP, esse valor de acréscimo, ele se distribui e vai para onde? Vai lá para baixo, ó, o que era P lá embaixo fica P mais ΔP. Então a pressão se distribui ao longo do fluido e todos os pontos, né, tanto aqui quanto lá embaixo, também é acrescido de P mais ΔP. O princípio Pascal e o macaco hidráulico. Gente, essa parte é muito interessante, né? Então vamos ver como é que funciona o macaco hidráulico, né? Um dispositivo que tem vários postos de gasolina, né? Então o sujeito chega lá com o carro, quer trocar o óleo do carro, ele vai colocar o carro, ele é suspenso em alguns casos, né? Claro, não em todos, utilizando um macaco hidráulico. E o princípio de funcionamento que eu vou mostrar para vocês agora é muito semelhante a todos, muito parecido, que é o seguinte: imaginem vocês que nós temos que eu estou chamando para vocês aí de macaco hidráulico, né? O que seria isso, professor? Então aqui é o seguinte, a gente tem uma parte, um tubo em U, né? Um tubo grande em U, só que uma das pernas do U aí é menor do que a outra, né? Então a bitola da parte esquerda é menor. Então aqui a gente tem uma área, eu chamei de área da entrada, e aqui a gente aplica uma força chamada força da entrada. Do outro lado a gente tem uma área chamada área da saída e também, né, uma força chamada força da saída. E esse dispositivo, quando a gente aplica a força, ele pode se deslocar aqui uma distância DE. Daqui a pouco a gente vai ver como é que é essa relação entre
distância da entrada, a distância da saída, a área da entrada, a área da saída, e a força da entrada e a força na saída. Tudo bem? Então, essa é a ideia por detrás aqui do princípio de Pascal aplicado ao macaco hidráulico. Onde é que é a aplicação do princípio de Pascal? Segundo o princípio de Pascal, se a gente imaginar essa variação de força, perdão, de pressão, né, do lado esquerdo, então você aplicou a força do lado esquerdo, a força da entrada, né? Então, segundo o princípio de Pascal, a variação de pressão ΔP, né, na entrada, quando a gente aplica essa força, né, veja aqui na mesma horizontal, então você aplicou a força FE, criou aqui um acréscimo ΔP aqui de pressão. Essa pressão então é distribuída uniformemente, né, ao longo de todo o fluido. E aí, então esse ΔP na entrada deve ser o mesmo na saída. Então a gente pode escrever o seguinte: o ΔP vai ser igual à força da entrada dividido pela área da entrada. E como é o mesmo do outro lado, vai ser a força da saída dividido pela área da saída. Tudo bem? E aí a gente pode destacar, por exemplo, podia fazer outra relação, mas a gente pode destacar essa relação, que é simplesmente isolar a força da saída. Tentar entender a força da saída em termos da força da entrada, certo? Colocando dessa forma, a ideia toda aqui é que você pode fazer uma força não muito grande na entrada para obter uma força maior na saída. Da forma como nós destacamos aqui, a área da saída é uma área grande, certo? Maior, né, que a área da entrada. Então você não precisa fazer uma força muito grande na entrada para ter uma força grande na saída. Essa é a importância do macaco hidráulico. Então, a gente tendo essa relação entre as áreas, né, na entrada e na saída, você apenas precisa fazer uma força não muito grande na entrada para ter uma força elevada. Então, você faz uma força pequenininha na entrada, né? Essa força é amplificada pela razão entre as áreas para ter uma força grande na saída, né? Essa é a ideia do macaco hidráulico. Como o fluido é incompressível, ele não é incompreensível, né? É incompressível, o ΔV é o mesmo. Então você imagina que quando você desloca, né? Quando o fluido desloca aqui, uma determinada quantidade, a gente vai usar essa ideia de novo mais à frente, mas a variação de volume, a quantidade de fluido, né, que rompe aqui, que avança nesse tubo, acaba sendo a mesma quantidade que avança também aqui nessa parte, né? Então o volume é o mesmo, né? Então o volume nesse deslocamento DE, né, é o mesmo volume no deslocamento DS. Equacionando os volumes, a gente pode escrever o seguinte, né? A área da entrada vezes o deslocamento da entrada, aqui, ó, a área da entrada vezes o deslocamento da entrada, que é o volume, tem que dar, né, a área da saída vezes o deslocamento da saída. Então a gente pode destacar, por exemplo, essa relação entre os deslocamentos. O DS, eu posso escrever ele em termos do DE da seguinte forma, né? DE vezes a área da entrada sobre a área da saída. Podia obter outra relação, né? Mas essa é a relação que a gente obtém aqui. Então, com essa ideia aí dos volumes serem iguais, claro, né, que a gente vai ter que ter um deslocamento na entrada grande, né, para ter essa compensação aqui dos deslocamentos em relação às áreas para que os volumes sejam iguais. Ou seja, você empurrou uma quantidade de volume aqui, esse volume vai subir lá do outro lado, né? O fluido é incompressível. Outra relação interessante que a gente pode obter também é o seguinte: esperamos que o trabalho, né, se a gente olhar também em relação à energia, né, esperamos também que o trabalho das duas forças nesse deslocamento, o trabalho da força da entrada vezes o deslocamento da entrada, tem que dar o mesmo, né? A gente espera, né? A gente não parte desse princípio, né? A gente pode mostrar que isso é verdade. Então, o trabalho da entrada, como é que eu posso escrever ele? Trabalho da entrada, força da entrada vezes o deslocamento da entrada. Esse é o trabalho da entrada.
da força da entrada vezes o deslocamento da entrada. Mas eu posso lembrar lá, ó, dessa relação aqui, né? Eu posso isolar a força da entrada. A força da entrada vai ser o quê? Vai ser a força da saída, né? A área E passa multiplicando, a área AS passa dividindo. Aí eu pego esse termo e coloco aqui, né? Para escrever quem? Escrever a força da entrada. Uso lá aquela relação lá de cima, né? Perfeito? Continuando aí, Fs vezes AE dividido por AS. Essa aí é a nossa força da entrada. Vezes que é o deslocamento. Mas o deslocamento a gente pode usar aqui de novo, né? Deslocamento da entrada, só inverter a equação aqui, né? Inverte a equação. DE vai ser o quê? Esse AE passa dividindo e o AS passa multiplicando. Fazendo isso, a gente encontra, então, DS vezes AS, passou multiplicando, dividido por AE. E aí a gente vai fazer o quê? Percebe lá, ó, o AS cancela com AS e o AE cancela com AE. Vou ficar então com FS vezes DS, como era de se esperar. Então a gente conclui que o trabalho na entrada, ou seja, o FE-DE, tem que dar o mesmo FS-DS. Ou seja, o trabalho é o mesmo, né? O trabalho não muda na entrada ou na saída, o trabalho é igual. Então esse é o princípio de Pascal aplicado ao macaco hidráulico. O princípio de Arquimedes. Bem, passamos a analisar agora a questão do princípio de Arquimedes. Como que surge o princípio de Arquimedes? Bem, nós podemos fazer uma análise da seguinte situação. Imagine você que eu tenho uma porção de água, como eu estou, né, destacando aqui, uma porção de água em uma grande piscina, né? Então tem uma piscina, o nível da água está aqui, e lá dentro tem água e obviamente tem uma porção de água aqui num regime estático, né? Então as águas estão, né, ali paradinhas, bonitinhas, e ali a gente tem uma porção de água nesse regime estático. Se é estático, não tem muito para onde, não, o que fazer, né? Existe um equilíbrio de forças que é o seguinte: a força gravitacional para baixo ela está sendo equilibrada, obviamente, com a força vertical para cima. Não dá para a gente fugir dessa, digamos assim, dessa análise básica, né? E aí que surge a dúvida, né? Tudo bem que eu tenho uma porção de água que eu destaquei aqui, certo? Ela não vai nem para baixo nem para cima, nem para a esquerda nem para a direita. Mas a gente sabe que essa porção de água tem uma determinada massa M, e essa massa ela é puxada para baixo, né, pela atração da gravidade da Terra, e essa força para baixo tem necessariamente que ser equilibrada com um conjunto de forças que dá uma resultante para cima. Que conjunto de forças é esse, professor? São essas forças perpendiculares, ó. Você lembra lá quando a gente afunda na água, surgem forças perpendiculares empurrando a gente em todas as direções perpendiculares. Então, por exemplo, eu tenho essa força pequenininha aqui né, nessa direção perpendicular, essa outra força. E essas forças vocês podem observar que elas vão ficando com magnitude maior, né, à medida que a gente vai para baixo. Então, nas partes inferiores aqui dessa porção de água, essas forças perpendiculares são maiores, de magnitude maior, né? Por isso que a gente destacou aqui, ó, esses vetores maiorzinhos à medida que a gente vai, ó, para, né, para uma parte mais abaixo aqui da nossa porção de água. Para o quê? Para que essa resultante seja, né, tenha uma resultante para cima. Então, as porções de água que estão nas adjacências dessa massa M vão empurrando, ó, perpendicularmente essa massa, e embaixo essas forças são de magnitude maior porque está embaixo, né, claro. Porque está na parte inferior. Então a gente pode equacionar essa situação da seguinte forma: para a porção de água que nós destacamos aí, essa porção de massa M e densidade da água, ρ, né? Essa massa M está em equilíbrio, né? Essa porção de água está em equilíbrio. Então a gente tem que o somatório dessas forças perpendiculares, pode colocar de início vetorial, mais a atração gravitacional, isso tudo tem que dar zero, né? Porque existe o equilíbrio entre essas forças. Então, se a gente quiser escrever isso observando já o sentido das forças,
A somatória dessas forças perpendiculares, né, tem que dar a massa vezes a atração gravitacional. Não dá para fugir dessa regra. E aí a gente vai chamar essa somatória de forças aí, ó, esse somatório de forças perpendiculares, de força do empuxo. Esse M, a gente vai poder escrever ele em termos da densidade vezes, densidade do líquido, né, vezes o volume. Então, essa força de empuxo vai ser a densidade do líquido, né? Eu troquei a massa aqui, ó. Trocamos a massa por densidade vezes volume. Então, densidade do líquido vezes G. Então, a força de empuxo é o quê, né? É o peso daquele líquido, né? Que a gente destacou ali, que está estaticamente parado. Então, isso aí para a gente é a força de empuxo. Mas, professor, como é que vai surgir aí o corpo, né, sendo empurrado por essa força de empuxo, ficando mais leve? Como é que surge isso? Vai surgir da seguinte situação: se a gente colocar um corpo de densidade ρ do corpo, ó, ρc seria ρ do corpo, né? É um bloco de madeira, um bloco de concreto, uma pedra, né? Então aqui a gente já tem destacado aqui, ó, um corpo qualquer, entrando exatamente no mesmo lugar daquela porção de água. Então, ele vai ocupar o mesmo, né, volume daquela porção de água. E aí, se a gente colocar o corpo agora, e de novo a gente supor que essas forças perpendiculares que dão a resultante da força de empuxo, que a gente chamou de força de empuxo, né, está equilibrando aqui com a massa do corpo vezes a aceleração gravitacional, a gente pode escrever o seguinte, de novo, né, a mesma regra. Se essa força que a gente chama de força de empuxo, né? Agora vai ser a massa do corpo vezes G. Então, de novo, né? A gente tem esse equilíbrio hidrostático e lá o que acontece? A gente chamou isso de força de empuxo. Lembrem bem? E agora aqui a gente tem a massa do corpo vezes G, não é a massa do líquido mais, por quê? Porque agora o nosso corpo ocupa o mesmo volume. E a gente está partindo da hipótese de que o corpo está parado. Se está parado, não tem jeito, né? Aquelas forças perpendiculares que são a força de empuxo dá a massa do corpo vezes G. Então, do lado esquerdo, a gente vai ficar com a densidade do líquido, o volume, que é o mesmo volume do corpo, né? Vezes G. Isso dá igual a quê? Dá igual a densidade do corpo vezes o volume, que é o mesmo, vezes G. O G cancela e a gente chega àquela conclusão de que o ρ do corpo é igual ao ρ do líquido, ou ρ, no caso, ρ da água, né? E aí a gente tem algumas coisas interessantes para observar. Se a gente começar, por exemplo, com o ρ do corpo, né? Igual ao ρ do líquido, como a gente fez ali, existe o equilíbrio. Então, se o ρ do corpo é igual ao ρ do líquido, existe o equilíbrio. Então, a gente vai perceber que o corpo está o quê? Parado. Ele está parado lá e não vai nem para baixo nem para cima. Mas se o ρ do corpo, voltando lá na equação anterior, né? Se o ρ do corpo for maior, vamos pegar aqui, ó. Se o ρ do corpo, né, for maior, colocar em vez de sinal de igual, né? O ρ do corpo for maior, colocar um sinal de maior aqui, ó. A gente coloca sinal de maior em tudo, né? Maior que quem? Maior que também que o empuxo. Se o ρ do corpo for maior, massa do corpo vezes G é maior. Então, se massa do corpo vezes G for maior, esse cara aqui, ó, não tem jeito, né? Ele vai para baixo. Se o ρ do corpo, então, for maior que o ρ do líquido, esse corpo vai afundar. Ele está afundando. E se o ρ do corpo for menor? Ρ do corpo menor aqui, ó. Ρ do corpo menor do que ρ do líquido. Então, menor aqui também. Quem é maior aqui nesse caso? As forças perpendiculares. Lembra lá, ó? As forças perpendiculares são maiores. Ou seja, o empuxo é maior. Se o empuxo é maior, não tem jeito, né? Esse corpo nosso está subindo. Se a gente colocar ele lá na água e soltar, então esse empuxo vai ser maior, o corpo vai subir até a superfície, né, para flutuar. Então essa é a análise nossa a respeito do princípio de Arquimedes. Tudo isso vai girar em torno de quê? Da densidade do corpo, né? Você vai observar isso. A densidade do corpo que vai mandar, né, se o corpo vai afundar, densidade maior que a densidade do líquido.
se ele vai ficar parado, se a densidade for igual, fica parado, a densidade do líquido igual à densidade do corpo, e se ele, né, vai afundar se a densidade do líquido for maior que a densidade do corpo, perdão, maior que a densidade do líquido. Então essas três situações é que a gente vai observar no princípio de Arquimedes. Sempre, né, a força de empuxo vai ser igual ao peso do líquido deslocado, vocês viram lá, ó. Então o peso do líquido que o corpo deslocou ao ser, né, colocado dentro do líquido, né, quando você coloca um corpo qualquer com volume V, ele desloca, né, aquela massa de líquido para que aquele volume ocupe aquele espaçozinho que antes era líquido. Então a força correspondente é exatamente o volume do líquido, a massa, né, daquele volume de líquido deslocado que vai puxar o corpo para cima. Se a densidade do corpo for maior, ele afunda. Se a densidade for igual, ele fica parado. Se a densidade for, né, menor, ele vai para a superfície. Aqui agora é aquela situação que muita gente já observou, né? Que as pessoas ficam leves quando entram numa piscina, por exemplo. Então o que a gente tem aqui? Uma pedra, né, um bloco qualquer, um corpo, né? A gente sempre chama de corpo. Então aqui a gente tem um corpo com uma densidade ρ e ele está em cima do quê? Em cima de uma balança, para a gente tentar medir aí esse corpo, né? Ver como é que está o peso desse corpo. E a gente começa a nossa análise aí, imaginando, por exemplo, de início, essa configuração aí, né? O corpo está em cima da balança e está em equilíbrio ali, né? Está todo mundo equilibrado, né? Então eu destaquei várias forças aí, né? Então a gente tem a força normal, que é a reação da balança, aqui a força peso, né, da interação gravitacional. Eu só não coloquei aí a força de empuxo, mas a gente sabe que existe essa configuração de forças, né? Na condição de equilíbrio, como nós estamos observando aí, na condição de equilíbrio não tem muito o que fazer, né? O somatório das forças tem que dar zero. Se a gente somar todas as forças na condição de equilíbrio, dá zero. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se eu pegar a força normal para cima, adotando o eixo Y, né, para cima, força normal para cima, mais a força de empuxo para cima também. Lembra lá, ó, a força de empuxo não tem como ela ser para baixo, né? Força de empuxo sempre age para cima num corpo. Então, força normal para cima, força de empuxo também para cima, e a força, né, massa vezes a aceleração da gravidade para baixo, dá zero. A gente pode escrever, então, qual é o valor da força normal, que é a leitura da balança, né? A leitura da balança, então, vai ser o quê? Vai ser a massa do corpo vezes G, tudo bem? Menos a força de empuxo. Então, com essa nossa análise, a gente vê escrevendo a força de empuxo como sendo o ρ da água, né? Já olhando aí para a densidade da água. Ρ da água vezes o volume do bloco vezes G. Então, a força normal vai ser o quê? A massa do corpo, né? Vezes G, menos a densidade da água aqui, vezes o volume daquele corpo, vezes G. Então, para a gente, essa é a relação que nos dá como que o peso, né, ele diminui, né? A gente pode falar assim, diminui quando você coloca um corpo na água, né? Então, esse para a gente é o peso aparente de um corpo na água. O peso aparente. Por quê? Porque quando ele está na água, você pega uma pessoa muito pesada. Nossa, eu vou tentar segurar esse indivíduo aqui fora da água. Você não consegue, né? Pega o sujeito lá, às vezes ele é muito pesado, não consigo. Mas se vocês estiverem, né, numa piscina, facilmente você consegue equilibrar essa pessoa dentro da piscina, justamente porque a força de empuxo, ó, ela vai fazer o peso dessa pessoa ficar mais atenuado, vai atenuar o peso dessa pessoa. Fluidos ideais em movimento. Bem, pessoal, nesse tópico a gente começa a analisar agora os fluidos em movimento, né? Por enquanto a gente estava olhando só um fluido parado, né? Uma grande piscina, toda aquela água parada, né? Uma água num caldeirão, uma água numa bacia, né? Tudo parado. Agora a gente começa a olhar esse modelo de um fluido em movimento. E o nosso modelo é o modelo mais simples que a gente pode, né, conceber a respeito de um fluido em movimento. Então aqui eu tenho uma figura aqui que ilustra como que é esse modelo.
Então aqui a gente tem um tubo de escoamento, como se fosse um cano, né? Tubo de escoamento. E aqui existem linhas a qual as partículas passam, né? No nosso tubo de escoamento, que eu estou chamando de tubo de escoamento. Então essas linhas a gente chama linhas de escoamento. Linhas de escoamento, esse termo chamado, adotado nessas linhas, né? Que a gente batiza essas linhas. E aqui a gente tem uma área desse tubo de escoamento. Os tubos de escoamento eles podem ter áreas variadas, né? Então tem uma área aqui, essa área, vocês podem reparar que essa área aqui é um pouco maior que essa área final. Então essas áreas podem mudar. O que pode mudar aqui é justamente a área, né, desse tubo e as velocidades ao longo do tubo, né? Essas velocidades podem mudar ao longo do tubo. E para esse modelo a gente tem algumas propriedades importantes a serem destacadas. A primeira é que o escoamento ele é laminar. É um nome que se dá, né? A questão da velocidade em cada ponto do tubo e da linha de escoamento, ele não pode mudar, caracterizando o escoamento que a gente chama de estacionário. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que a gente olhar um ponto desse tubo de escoamento, um pontinho qualquer aqui, esse ponto ele tem uma velocidade v, certo? E nesse ponto, a velocidade não muda ao longo do tempo. Essa velocidade vai mudar ao longo do tubo, né? Então a gente tem uma velocidade v1 aqui, pode ter uma velocidade lá no final V2. Mas essas velocidades ao longo do tempo elas não mudam. Elas mudam de posição para posição. É V1 no início, V2 no final. Mas ao longo do tempo isso não muda. Certo? Isso é semelhante a você ter um córrego, né? Onde a água está fluindo, está passando ali, mas não é uma situação turbulenta, né? Você não tem uma turbulência ali. Cada ponto que você olha do lago, do córrego ali, a velocidade é diferente nas posições, mas elas não mudam ao longo do tempo. Então é muito normal a gente chegar assim, na beira de um lago, de um córrego, logo na margem você põe a mão na margem, a água está praticamente parada ali, né? Porque está muito próximo àquela parte da margem da terra ali, né? Então ali não tem velocidade praticamente nenhuma, está bem lenta ali a água, mas à medida que você vai chegando mais próximo do centro daquela corrente de água, a velocidade vai aumentando. Então aumenta nas posições, né? Mas ela não pode mudar ao longo do tempo nesse nosso modelo que diz respeito a um fluido ideal em movimento. Certo? Então nosso modelo de fluido em movimento, a gente não vai considerar essa situação aí. Por isso que caracteriza o que a gente chama de escoamento laminar. Certo? Esse é o nosso escoamento laminar. E ele é um escoamento também incompressível, né? E a gente já falou um pouco sobre essa ideia de ser incompressível, não incompreensível, mas incompressível. A gente não vai conseguir comprimir, não é que vai conseguir, né? Nosso modelo não admite a possibilidade de você apertar o fluido na entrada e ele reduzir, né, o seu volume, mantendo a mesma massa aqui, certo? Diminuindo, aumentando a densidade, tendo uma densidade ρ aqui nesse início, né? E uma densidade diferente, ρ duasinhas lá na ponta. Então essa situação não vai ocorrer, certo? A gente não vai aceitar, né, nesse modelo a situação de densidade mudando ao longo das posições. E outra propriedade importantíssima também é que o nosso fluido, né, ele é não viscoso. Não viscoso no sentido de que ele não oferece resistência, né, ao fluir. Então, o fluido não oferece atrito no processo de escoamento entre os constituintes do fluido ou sobre as paredes, né, dos recipientes. Então não vai ocorrer essa situação do fluido oferecer atrito no processo de escoamento. Então esse para a gente é o nosso modelo de fluido ideal, escoando, né, fluindo em movimento. Equação da continuidade. Bem, pessoal, é uma coisa muito interessante que vai ocorrer aqui, a gente vai poder deduzir a equação da continuidade, quando a gente concebe essa possibilidade do fluido ser incompressível. Então imagine vocês, eu tenho como se fosse um cano, a qual a bitola do cano é reduzida, né, no escoamento. O que está acontecendo aqui? Então a gente tem um fluido, ele está fluindo, né, da esquerda para a direita, ele flui, e ele antes tinha uma área A1, uma área grande, né? E depois essa área passa a ser A2 e diminui.
Mas pelo fato do fluido ser incompressível, não tem muito o que correr, para onde correr. Se a gente utilizar essa questão, né, a propriedade do fluido ser incompressível, a quantidade de matéria, né, que adentra a área A1, ela tem que também sair depois na área A2, ou seja, o volume, né, se a gente empurra desse lado aqui, ó, empurra como se fosse uma tampa, né, e empurra uma tampa aqui, a matéria ela vai, essa matéria que está desse lado esquerdo, ele vai, né, passar em um determinado tempo ΔT para, né, a direita. E aí, essa mesma quantidade tem também que evoluir do lado direito. Não tem como serem quantidades diferentes, né? É semelhante a você ter um cano, um canozinho, e aí você com um êmbolo, né, tenta empurrar uma quantidade vamos pensar de uma massa, né, uma massazinha, essas massas de modelar, né, tenta empurrar essa massa com o êmbolo no cano. Quando você empurra essa massa, se por acaso ela já preencheu todo o cano, então necessariamente quando você empurrar da esquerda vai sair aqui na direita. Essa é a propriedade do fluido ser incompressível. Então se a gente usar essa propriedade, na passagem de tempo t, né, se a gente estiver no tempo t e for para o tempo t mais ΔT, ou seja, na passagem de tempo ΔT, nesse intervalo de tempo ΔT, o volume na entrada, nessa área A1, deve ser igual, né, ao volume nessa passagem de tempo na saída. Então, o volume que entra né, na área A1 tem que sair na área A2 no intervalo de tempo ΔT. Então, esse ΔV, né, de volume na A1 tem que ser igual, né, quando o tempo passa, né, o tempo passou, transcorreu o ΔV da A1. Se passou ΔV da A1, tem que passar ΔV também na área A2, nesse intervalo de tempo ΔT. Então, ΔV na A1 tem que ser igual. Se a gente pensar aqui em termos de grandeza, então qual que é o volume que passou na área A1? No intervalo de tempo ΔT, eu estou destacando o ΔT aqui, a velocidade nesse ponto é V1, certo? E a velocidade nesse ponto aqui, ó, é V2. De tal maneira que essa área no ponto 1, então essa área aqui, né, a gente pode imaginar que ela se desloca, né, um deslocamento aqui, um deslocamento D1. Esse D1 a gente pode escrever em termos da velocidade assim, né, V1 ΔT. E aí essa área A2, ela também se desloca aqui nesse intervalo de tempo ΔT numa quantidade D2. Esse D2 é exatamente V2 ΔT. Perfeito? E aí a gente pode escrever, né? O ΔV na entrada vai ser D1A1. E o ΔV na saída, vamos escrever daqui a pouco, então, só ressaltando aí, ó, V1 ΔTA1, né? D1 é o ΔT vezes V1. O A1 já estava lá. A gente chama essa equação aqui de 1. Na saída, né, na entrada na área A2, a gente tem a mesma coisa, né? A2 vai ser D2A2. O D2 a gente escreve do mesmo jeito. O D2 a gente escreve como sendo V2 ΔT. Então, eu vou ficar com V2 ΔT A2. A gente chama essa equação aí de 2, dá um número para ela. Se a gente igualar as duas coisas, então a gente vai ter V1 ΔT A1 igual a V2 ΔT A2. Cancela os ΔT, são iguais, né? E a gente fica finalmente com A1 V1, só escrevendo de maneira mais bonitinha, né? Mais agradável. A1 V1 igual a A2 V2. E a gente chama essa equação de equação da continuidade. Continuidade dá essa ideia, né, de que a quantidade de volume que adentra, né, no intervalo de tempo a parte 1 é a mesma que adentra a parte 2. Então aqui eu apenas destaquei na figura de baixo esse deslocamento, né, que a gente tem dessa porção de água da esquerda para a direita. Equação de Bernoulli. Bem, continuando nosso estudo a respeito de um fluido se movimentando, né, um fluido escoando,
é um fluido em movimento, a gente passa a analisar agora a equação de Bernoulli, que é uma equação que trata mais uma componente do fluido em movimento, que é a situação de a gente tem dois pontos em alturas distintas, né? Então, olha só. Agora a gente tem um fluido escoando, a gente tem o nosso tubo de escoamento aqui, né? Um tubo, como se fosse um cano, tudo bem? E aqui a gente tem áreas distintas, área A1, área A2, e a gente sempre vai fazer uma jogada aqui interessante, que é discriminar essas posições do nosso fluido. Então, eu tenho uma posição superior, e a posição 2, e uma posição inferior, a posição 1, certo? Então, aqui na posição 1 eu tenho uma altura y1, né? A velocidade nessa posição é v1, e a pressão na posição é P1 da área A1. E na posição 2, variáveis semelhantes, né? A gente tem a posição 2, a altura aqui, ó, a altura superior, né? Y2, a posição Y2, pressão P2 e a área A2, e a velocidade lá também distinta, V2. Então, o fluido a gente vai trabalhar com essas variáveis. O fluido a gente sempre vai trabalhar com essas variáveis, pressão, área e altura e velocidade. Se a gente considerar, então, os pontos desse fluido, 1 e 2, a gente vai ter sempre esse conjunto de variáveis. No ponto 1, a gente tem a pressão 1, a velocidade 1 e a altura 1, né? Além da área que eu já havia mencionado, né? Área 1. Também no 2, a gente tem esse mesmo conjunto, né? P2, V2 e a altura Y2. Na equação de Bernoulli, essas variáveis, as variáveis P, V e Y, né, que são a pressão, velocidade e altura, para dois pontos qualquer, eles serão sempre relacionados da seguinte forma. Nós sempre vamos poder relacionar esses dois pontos, né, pela equação de Bernoulli da seguinte forma. É P1 mais ρg y1 mais meio de ρ V1 quadrado igual P2 mais ρg y2 mais meio de ρ V2 quadrado. Essa é a chamada equação de Bernoulli. Então, na minha apresentação, a gente vai simplesmente introduzir a equação de Bernoulli e, posteriormente, fazer uma análise dela. Então, aqui a gente tem, né, a pressão, né, ρg y1, velocidade, no ponto 1, e essas mesmas variáveis no ponto 2. Então, eu tenho uma equação que relaciona o ponto 1, certo? Com o ponto 2 pelas variáveis pressão, velocidade e altura daquele fluido. E a gente vai fazer uma análise disso agora. Vamos analisar a equação de Bernoulli. Então, a gente passa agora a analisar a equação. Olha só, a gente pode fazer vários tipos de brincadeira aqui. Né? O que está acontecendo? Eu estou relacionando no ponto 1, relacionando a pressão, né, a altura naquele ponto e a velocidade. A pressão e a altura a gente já havia encontrado uma relação, né? Uma relação que me dá, num fluido estático, a pressão e a altura. A gente sabe que sempre que eu considerar um ponto de profundidade, nesse caso aqui eu estou considerando o ponto de profundidade 1, é mais abaixo do ponto 2. Então a pressão lá no ponto 1 é de se esperar que aumente devido a essa diferença de altura, né? E depois a gente vai poder analisar como é que fica a questão da velocidade. A equação de Bernoulli é a equação que introduz a mudança de pressão devido às velocidades, que a gente vai analisar daqui a pouco. Por enquanto, vamos fazer a análise da velocidade, sendo igual, né? Se a velocidade for igual, se essa velocidade V1 for igual à velocidade 2, esses dois termos se cancelam. Esses dois termos se cancelando, né? Que é os termos de velocidade da equação de Bernoulli, a gente fica simplesmente com P1 mais ρg y1 igual a P2 mais ρg y2. Olha aí a nossa famosa, né, equação
para o processo estático, né? Então, P1 vai ser, né? É o P2 mais ρg, y2 menos y1. Essa equação nós já conhecemos ela de outros carnavais, né? Fazendo aí esse y2 menos y1, percebam aí que agora a gente colocou a origem ó, lá embaixo, né? Então o y nosso aqui agora ó, é o zero lá embaixo. Só para diferenciar, né, da situação estática. Então fazendo y2 menos y1 igual a h, a gente fica simplesmente com o P1 igual, né, ao P2 mais ρgh, que é nosso resultado para o caso estático, né? O mesmo resultado que a gente obtém no caso estático, do fluido estático. Não mudou em nada nossa análise do fluido estático. Ou seja, quando a gente considera as velocidades iguais, é como se a gente tivesse o fluido estático. A gente pode ir para o referencial do fluido que está com aquela velocidade igual, né? E lá o fluido é estático. Como eu havia falado para vocês, na equação de Bernoulli, ela introduz esse fator da mudança da pressão com a mudança da velocidade. Então, pontos que têm velocidades distintas vão ter também pressões distintas. E a gente pode fazer, na análise da equação de Bernoulli, considerando, né, o y1 igual ao y2. Se nós fizermos isso, o que a gente vai poder observar, então, como que a pressão vai mudar com a velocidade. Então a pressão vai mudar apenas com a velocidade. Não vamos considerar, né, posições diferentes, né? As posições são iguais. Se a posição é igual, a gente vai poder desenhar um fluido escoando com posições iguais e velocidades distintas. A posição que eu digo, posição vertical, né? A posição vertical aqui é a mesma do nosso fluido. Então, o que quer dizer posição vertical igual? É a área de escoamento da esquerda, certo? Uma área A1. Olha aí, ó. Ela está na mesma horizontal da área da direita, né? Então, um cano com bitolas distintas na extremidade esquerda e direita, mas que está na horizontal. Então, o y1 aqui, ó, igual a y2, certo? Lá na equação de Bernoulli, a gente pode considerar essa situação. Então, a gente escrevendo a equação de Bernoulli, a gente tem P1 mais ρg y1, só escrevendo ela de maneira completa, mais meio de ρ v1 quadrado. Isso tem que dar do outro lado, na posição 2, né? P2 mais ρg y2 mais meio de ρ v2 quadrado. Então é importante salientar esse fato, ó, que a gente tem aqui, ó, no ponto 1 e no ponto 2. Então no ponto 1 a gente tem as variáveis V1, Y1. Depois no ponto 2 a gente tem as variáveis V2 e Y2. Observando essa configuração, a gente pode cancelar, como está aqui, né? A gente cancela os dois termos de alturas, né, de posições iguais. Então vou ficar simplesmente com P1 igual, né, ao P2 mais as diferenças de velocidade, né? O meio de ρ v2 quadrado já está lá, fica, menos o termo meio de ρ v1 vai para o outro lado, né? Vai o quê? Vai o sinal negativo. Meio de ρ v1 quadrado. E a gente pode simplesmente agrupar os termos aqui, ó. A gente agrupa, né? Junta meio de ρ v2 ao quadrado menos v1 quadrado. E a gente resgata lá a ideia da equação da continuidade, que é o seguinte: para a equação da continuidade, a gente tem o quê? A gente pode escrever A1, da forma como a gente sempre escreveu, né? A1V1 igual a A2V2. Observando o quê? Observando esse desenho que nós fizemos, né? Com a área A1 maior que a área A2. Fazendo isso, então, a gente vai ter o quê? V2, por exemplo, o V2 vai ser o V1 A1 sobre A2. Observem vocês aí que a gente colocou, ó, o A1, né, isolando aí, ó, isolando o V2, colocando o A1 no numerador para dar uma facilitada na nossa análise. Então o A1 maior que o A2, né? Então é de se esperar
que o V2 maior do que o V1. Então, a gente pode separar esses termos e ficar com o seguinte: P1 vai ser igual ao P2, a pressão do 2, mais ρ sobre 2. Aí, no lugar do V2, eu coloco lá, ó, V1 quadrado, A1 quadrado sobre A2 quadrado, certo? Menos o V1 já estava lá, né? O V1 não tiramos ele. Reescrevendo esses termos, eu vou ficar então com P1 igual a P2 mais... Vou pegar o V1, colocar em evidência, põe para fora aqui, ó, V1 quadrado, vem para cá juntinho aí com a densidade. Então, vamos ficar com V1 quadrado, ρ, tudo isso sobre 2, que multiplica A1 quadrado menos A2 quadrado, menos o 1 que já estava lá. É de se observar que esse termo ele é maior que zero, né? Se esse termo é maior que zero, o que está acontecendo? Você está pegando a pressão no 1, ela é... Então, se esse termo aqui é maior que zero, olha só, se esse termo todo aqui é maior que zero, o que está acontecendo? A pressão no ponto 1, ela é a pressão no ponto 2 mais um termo, uma quantidade maior que zero. Ou seja, a pressão no ponto 1 tem que ser maior que a pressão no ponto 2. Não tem jeito a gente escapar dessa observação, né? Então, a pressão no ponto 1 ela é maior que a pressão no ponto 2. Essa é a observação que a gente faz através da equação de Bernoulli, observando apenas o quê? Observando a questão das velocidades. Então, nessa região de velocidade baixa, a pressão é maior se comparado a uma região de velocidade alta. Então, na região de velocidade alta, a pressão é menor, certo? Sempre comparando duas posições. Perfeito, gente? Então, essa é a análise que a gente tira da equação de Bernoulli com relação às pressões, observando a questão das velocidades, que é o diferencial que surge da equação de Bernoulli, né? A equação de Bernoulli engloba aquela análise estática, que é a mudança das pressões, né, com as profundidades, com posições na vertical diferente. E agora a gente tem também o acréscimo da variação da pressão com as velocidades. Se você vai para regiões de alta velocidade, a pressão diminui. E o contrário também ocorre. Se você vai para regiões de baixa velocidade, a pressão aumenta.